Olá, pessoal! Como estão? Espero que bem, que estejam todos preparados para a nossa aula de hoje. Meu nome é Pamela e sou a professora monitora de Biologia do campus de Jequié. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje e também uma honra acompanhá-los durante essa jornada aí que vocês estão traçando rumo à aprovação. Vocês tiveram agora há pouco a aula de introdução à ecologia com o professor Vinícius. E nesse segundo momento, nós iremos então praticar, através da resolução de exercícios, o conteúdo que vocês acabaram de aprender. Vamos lá? Mas, se você ainda não assistiu a aula do professor Vinícius, eu sugiro que você dê pausa nesse vídeo e retorne às aulas anteriores e assista às aulas do professor Vinícius. Em seguida, volte para cá para a gente resolver as questões. Mas caso você tenha acabado de assistir a aula do professor Vinícius, eu peço que vocês levantem um pouquinho da cadeira, se alonguem, tá? Respirem fundo, tomem uma água, deixem o celular de lado, evitem distrações, deixe sobre a mesa apenas papel e caneta e vamos lá para a gente resolver essas questões. Bem, pessoal, então a gente tem aqui a nossa primeira questão, que se trata de cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar é a sequência unidirecional de matéria e energia trocada entre os seres vivos através da alimentação. Observe a imagem abaixo. Assinale quais organismos não estão representados na cadeia alimentar acima. Letra A, consumidores secundários. Letra B, decompositores. Letra C, produtores. Alternativa D, consumidores terciários. Ou alternativa E, consumidores primários. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, pensarem um pouquinho e anotarem aí qual alternativa que vocês imaginam ser. Então, vamos resolver juntos agora. Bem, o que a gente pode observar aqui nessa imagem? Primeiro, a gente observa esse primeiro nível trófico, tá? Que são as plantas aqui no fundo do lago. Então, lembra lá que o professor Vinícius falou na aula que as plantas são organismos autotróficos. Então, eles não se alimentam de outro organismo, pelo contrário, eles produzem o seu próprio alimento, principalmente a partir do processo, de fotossíntese. Então, já o caramujo, a gente pode ver aqui na imagem, o caramujo, ele se alimenta das plantas. Então, a gente diz que o caramujo, ele é um consumidor primário, tá? Então, é o nosso primeiro consumidor aí da cadeia. As plantas são produtores. Então, nós temos produtores e consumidores primários. Os lambaris, eles são os consumidores secundários. Por quê? Porque ele se alimenta do caramujo, que por sua vez se alimenta das plantas. Então, nessa cadeia, ele é o produtor secundário. Posteriormente, esses lambaris, eles servem de alimento de peixes maiores, que por sua vez serve de alimento para a garça. Então, aqui o nosso peixe, esse peixe maior, ele vai ser o quê? Um consumidor terciário, porque ele se alimenta de um consumidor que se alimenta de outro consumidor que se alimenta aí de um produtor, né? Então, nessa cadeia, ele é nosso consumidor terciário e a garça, então, é o nosso consumidor quaternário. Então, a partir dessa conclusão, a gente consegue já tirar de letra. Então, assinale quais organismos não estão representados na cadeia acima. Consumidores secundários. Então, a gente tem sim os consumidores secundários, né? Que aqui é o lambari. Decompositores. Decompositores, se lembram que são aqueles fungos, bactérias que se alimentam de materiais, animais que estão ali em decomposição. Então, aqui nessa figura, em nenhum momento demonstrou esses decompositores. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Por que não são produtores? Porque os produtores, eles estão sim na imagem, que são aqui as nossas plantas. Os consumidores terciários, nosso consumidor terciário aqui é quem? O peixe maior. E os consumidores primários, nós temos aqui sim o nosso caramujo, certo? Então, essa questão ela foi resolvida e a alternativa correta é a letra B, decompositores.
Bem, pessoal, nosso próximo exercício é uma questão do Enem de 2015, em que diz: bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele, alterada a partir dele. O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por: alternativa A, algas; alternativa B, peixes; C, baleias; D, camarões; alternativa E, anêmonas. Então, vamos conhecer quem são os atores aí dessa questão. Então, as algas são organismos fotossintetizantes, então, eles produzem o seu próprio alimento a partir do processo de fotossíntese. Peixes, baleias, camarão e as anêmonas, que muita gente pode não conhecer, que são seres aquáticos que utilizam esses tentáculos, para aprisionar o seu alimento, principalmente aí pequenos peixes, e dessa forma se nutrir. Então, eu vou vocês apertem pause no vídeo e anotem qual alternativa vocês imaginam que corresponda a esse exercício. Bem, pessoal, a alternativa que mais se adequa ao que é pedido na questão é a alternativa A, que diz respeito às algas. Por quê? Porque no exercício diz que a função bioindicadora de uma espécie envolve a sua posição trófica, né? E quanto mais baixo é esse nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade como bioindicador. Então, dentre esses organismos aí citados, né, na questão, as algas, elas constituem o nível trófico mais baixo, uma vez que elas são seres produtores, né? Então, eles constituem o primeiro nível trófico da cadeia alimentar em que eles estão inseridos. Então, de fato, a alternativa que mais se adequa ao que é solicitado na questão é a alternativa A, que diz respeito às algas. A nossa próxima questão, pessoal, é a questão do Enem de 2018, que diz: corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre deslocamento de espécies, sua área de vida, que é a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque: alternativa A, propicia o fluxo gênico; B, intensifica o manejo de espécies; C, amplia o processo de ocupação humana; D, aumenta o número de indivíduos nas populações; E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Então, aqui nós temos imagens dos corredores ecológicos e, como o próprio enunciado diz, o corredor ecológico nada mais é do que uma faixa de vegetação que tem como objetivo ligar duas áreas que geralmente foram separadas por ação humana, né? Ligar aí, por exemplo, duas florestas. E aí, quando você forma esse corredor, você permite o trânsito de animais, a dispersão de sementes e você contribui, então, com a manutenção da biodiversidade. Então, vocês deem pause no vídeo e anotem qual alternativa vocês consideram ser a correta. Bem, pessoal, quando a gente pensa em biodiversidade, a gente pensa em variabilidade genética. Dessa forma, a estratégia, a partir dessa estratégia dos corredores ecológicos, a recuperação da biodiversidade ela ocorre porque ele permite o fluxo gênico, Então, quando você tem espécies ali atravessando, você permite que tenha um fluxo, uma maior variabilidade genética.
e aí você consegue ter essa manutenção da biodiversidade. Por que não é a alternativa B? Intensifica o manejo das espécies, até propicia o manejo. Porém, essa alternativa, ela não envolve a recuperação da biodiversidade, tá? O fluxo gênico, sim, que vai levar à variabilidade genética. Alternativa C, amplia o processo de ocupação humana. Não, o objetivo não é favorecer a ocupação humana, certo? Então, aqui tá bem falsa essa alternativa. Alternativa D, aumenta o número de indivíduos na população. Bem, pode até haver um aumento no número, né? Porque há um aumento da probabilidade de reprodução. Porém, a ideia de fluxo gênico, né, que a gente tem ali na alternativa A, ela é mais coerente quando se pensa em biodiversidade. E nem sempre vai haver esse aumento no número de indivíduos, né? Pode ocorrer, mas o que realmente mais envolve, é mais coerente com a questão da biodiversidade, é o fluxo gênico. E a alternativa E favorece a formação de ilhas de proteção integral. Não ocorre formação de ilhas, né? Pelo contrário, ocorre uma comunicação entre regiões, né? Uma comunicação entre ecossistema que permite um maior fluxo gênico, que permite aí uma manutenção, uma recuperação da biodiversidade. Bem, pessoal, a próxima questão é uma questão do vestibular da UESB de 2014, que diz: as espécies-chave podem ser definidas como espécies que exercem grande papel ecológico em uma rede trófica, de modo que, se retiradas, a estrutura da comunidade inteira é comprometida. É como a pedra angular na parte mais alta de um arco que mantém todas as outras peças juntas. Essas espécies influenciam o controle de outras espécies. Logo, elas determinam a extinção ou grandes mudanças na abundância de várias espécies, gerando uma comunidade formada por espécies muito diferentes. A partir dos conceitos científicos inerentes às espécies-chave, é correto afirmar. Alternativa A. O fator mais característico de uma espécie-chave é a sua abundância no ambiente, independente da influência que ela possa ter nas interações entre outros seres vivos da comunidade. B. As espécies-chave são elementos tróficos de posição elevada nas cadeias alimentares, por invariavelmente ocupar o ápice das pirâmides ecológicas. C. As espécies-chave afetam na sobrevivência de muitos organismos em um ecossistema e ajudam a determinar os tipos e números de várias outras espécies em uma comunidade. D. A remoção ou adição de uma espécie-chave, devido à estabilidade que confere ao ambiente, determina poucas e pequenas mudanças na abundância de outras espécies da mesma comunidade. Alternativa E. A importância das espécies-chave tem papel pouco significativo na conservação de uma comunidade, pois a grande abundância desses organismos acaba por anular as consequências negativas em relação a outras espécies. Bem, pessoal, então, como o próprio enunciado já diz, espécie-chave é aquela espécie que, quando removida do determinado ambiente, ela pode levar à extinção de uma ou mais espécies. Então, um exemplo é a estrela do mar. A estrela do mar, ela se alimenta de mexilhões e, quando removida, acaba levando, então, um aumento na população de mexilhões. Então, concorda comigo que aqueles animais, aquelas espécies que eram ali, que os mexilhões utilizam como alimento, elas podem chegar a ser extintas, né? Porque a gente vai ter uma população muito grande de mexilhões ali, dependendo dessas espécies para se alimentar. Então, agora deem pause no vídeo e marquem aí no seu gabarito qual alternativa vocês consideram a alternativa correta. Bem, vamos lá resolver. Alternativa A. O fator mais característico de uma espécie-chave é a sua abundância no ambiente, independente da influência que ela possa ter nas interações entre os outros seres vivos da comunidade. Então, aqui tem o primeiro erro, dizer que a sua abundância no ambiente. Então, não necessariamente aquele ser, aquela espécie, ela precisa ser abundante. Muitas vezes, ela nem é abundante e você só percebe realmente as consequências da sua ausência quando você faz essa remoção.
tá? Então, aqui a gente já vê que a alternativa está incorreta. E diz que, independente da influência que ela possa ter nas interações entre outros seres vivos. Então, isso não justifica, isso não caracteriza uma espécie-chave. Uma espécie-chave, ela tem sim uma influência entre aqueles seres vivos. Alternativa B. As espécies-chave são elementos tróficos de posição elevada nas cadeias alimentares, por invariavelmente ocupar o ápice das pirâmides ecológicas. A alternativa é incorreta também, tá? Então, ela não, pelo contrário, né? Ela geralmente está ali em níveis tróficos mais básicos e quando você a retira, ela acaba levando aí a consequências, né, nas outras espécies que dependeriam desta. Alternativa C. As espécies-chave afetam na sobrevivência de muitos organismos de um ecossistema. Verdadeiro? A gente já viu isso. E ajudam a determinar os tipos e números de várias outras espécies em uma comunidade. Verdadeiro. Então, como a gente viu lá também, né, acaba aumentando, por exemplo, a quantidade de mexilhões. Então, ela altera o número das espécies. Então, alternativa correta, alternativa C. Alternativa D. A remoção ou adição de uma espécie-chave, devido à estabilidade que confere ao ambiente, determina poucas e pequenas mudanças. Não, a gente já viu que pode chegar até alterar, né, aquela comunidade, aquele ecossistema após sua ausência, levar até a extinção de outras espécies. Então, não são poucas e pequenas mudanças, né? Alternativa E, porque está errada, a importância das espécies-chave tem papel pouco significativo na conservação de uma comunidade. Totalmente incorreto. A gente já viu que ela tem uma relação, né, significativa. Aí fala, pois a grande abundância desses organismos acaba por anular as consequências negativas em relação a outras espécies. Então, a gente já viu que não necessariamente ela precisa estar ali em abundância. A nossa próxima questão é uma questão do Enem de 2015, que diz: a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o ou a. Alternativa A, eutrofização. Alternativa B, proliferação de algas. Alternativa C, inibição da fotossíntese. Alternativa D, fotodegradação da matéria orgânica. Alternativa E, aumento da quantidade de gases dissolvidos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Aperte pause no vídeo e retorne para a gente resolver juntos. Bem, a alternativa correta, pessoal, é a inibição da fotossíntese. Então, quando a gente começa a pensar que há um escurecimento ali na água daquele rio, a gente pode, então, entender que há um impedimento da passagem de luz para aquelas plantas, né, aquele ecossistema aquático. Então, dessa forma, os organismos que vivem a partir da fotossíntese irão ter um decréscimo, né, da sua produção. Vocês podem se confundir um pouco nessa questão com a alternativa A, eutrofização. Por quê? A eutrofização é o nome que é dado quando há um aumento de matéria orgânica, né, em determinado ambiente aquático, principalmente ali na superfície, e aí esse acúmulo, né, principalmente por aumento de nutrientes, fosfato, nitrato, e esse acúmulo, ele acaba levando aí a essa proliferação de micro-organismos, proliferação de algas, e faz com que ocorra essa camada, né, aí sobre a água. E essa camada, ela também impede a entrada de luz e, consequentemente, a fotossíntese, tá? Mas a questão, ela traz essa relação a partir do corante, que é um resíduo da indústria têxtil, tá? Então, esse resíduo, então a eutrofização é por acúmulo de matéria morta, então possa ser que caia aí alguma questão também que envolva a eutrofização. Mas nessa questão, o escurecimento, ele é acometido por conta do resíduo, né, da indústria têxtil corante, que realmente vai escurecer ali e impedir a passagem de luz e, dessa forma, ter uma diminuição dos processos de fotossíntese ali dentro. Então, ambos os processos podem levar à diminuição da fotossíntese, tá? Mas, de fato, a questão, ela diz respeito aos corantes.
e realmente a fotossíntese, de certa forma, é a consequência em ambas as situações. A nossa próxima questão é uma questão do Enem de 2013 e é uma tirinha da Mafalda. A Mafalda, então, em um diálogo com o Miguelito, ela diz: tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? O Miguelito responde: a vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Então a Mafalda responde: quer dizer que para você a vaca é o intermediário entre o pasto e nós? Tendo em vista a tirinha, a posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha a caracteriza como: alternativa A, produtora; alternativa B, consumidora primária; alternativa C, consumidora secundária; alternativa D, consumidora terciária; ou alternativa E, decompositora. Questão facinho. Vocês deem pause no vídeo, resolvam, anotem aí no caderno de vocês qual alternativa vocês consideram correta e aperte o play para a gente resolver juntos. Anotaram? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha. Meus desenhos não são muito bonitos, mas vocês não riem de mim, por favor. Então, vamos lá. Primeiro fala do pasto, né? Então, a vaca, ela se alimenta do pasto. Então, aqui é o pasto. Nós temos aqui a nossa vaquinha. Super linda. Gente, que coisa horrorosa. Não deem risada de mim. Aqui é a nossa vaquinha, que se alimenta do pasto, certo? E nós, seres humanos, como disse lá o Miguelito, depois a vaca, ela vem para a cidade e a gente come ela. Então, nós nos alimentamos da vaca, certo? Então, aqui, o pasto, ele ocupa que posição? Né? O pasto, ele tem aqui o papel de produtor. Lembrem que são plantas, e plantas são produtoras, porque são seres autotróficos, elas produzem seu próprio alimento. Já a vaca, como ela é o primeiro ser, né, a primeira espécie que está atuando aqui na cadeia, se alimentando, ela é considerada um consumidor, se alimentando de outro ser, ela é um consumidor primário, tá? Enquanto nós, seres humanos, por nos alimentarem de um consumidor que se alimenta de outra espécie, nós somos consumidores secundários. Então, a alternativa correta é a alternativa B, consumidora primária. Então, não é produtora. Quem é produtora aqui é o pasto, certo? Ela é consumidora primária, porque ela é o primeiro consumidor aqui dessa cadeia. Consumidor secundário. No caso, consumidor secundário seríamos os seres humanos, nós, que nos alimentamos dessa vaca. Então, a alternativa, né, ele tá pedindo a posição, a questão, ela tá pedindo a posição da vaca. Consumidor terciário, na tirinha não aborda consumidor terciário, e também não é uma decompositora, tá? Que a gente lembra que decompositor são, por exemplo, os fungos e bactérias, né, que se alimentam ali de materiais em decomposição, certinho? A nossa próxima questão é uma questão do Enem de 2011, que diz: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética da cadeia alimentar. Suponha que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos de: alternativa A, produtor e consumidor primário; alternativa B, consumidor primário e consumidor secundário; alternativa C, consumidor secundário e consumidor terciário; alternativa D, consumidor terciário e produtor; ou alternativa E, consumidor secundário e consumidor primário. Então, observando aqui na figura, lembre-se que no enunciado, inicialmente,
o autor ele pede para a gente supor que o humano ele tenha se alimentado de frutas, tá? Mas aqui a gente tem os abutres pensando em quem? Na carne tanto do tigre quanto do humano. Nós temos o tigre com pensamento na carne do humano e o humano com pensamento na carne do tigre. Porém, o humano ele já havia se alimentado, mesmo assim ele pode se alimentar de frutas e de grãos, certo? Então, tendo essas informações, deem pause no vídeo e anotem aí qual a questão vocês consideram ser correta, tá? Qual alternativa vocês consideram ser correta aqui para essa questão. Anotaram? Então, agora vamos lá para a gente resolver juntos esse exercício. Por favor, não deem risada do meu desenho. Então, inicialmente, fala aqui que o humano ele se alimentou de frutas. Então, vou colocar aqui uma maçãzinha. Ou uma laranja, não sei. Uma fruta. Então, aqui a gente tem uma fruta e o nosso humano, ele se alimentou com essa fruta, certo? E aí, no enunciado, então, ele se alimentou dessa fruta. Então, o enunciado, ele diz que é para considerar que o tigre, ele foi bem sucedido. Se o tigre, ele foi bem sucedido, olha aqui, qual era o pensamento dele? Se alimentar do humano. Então, o tigre... Gente, não tirem print pra zoar comigo depois, hein? Tudo bem, que vale a intenção. Então, nosso tigre, ele se alimentou de quem? Do humano. E ele fala também que ele foi bem sucedido e depois ele serviu de alimento para quem? O abutre. Então, aqui o abutre. Que se alimentou desse tigre, certo? Então, essa seria a sequência. Então, aí ele vai e pergunta: tigres e abutres ocuparam respectivamente os níveis tróficos de... Então, aqui a nossa fruta, ela vai ser o quê? A gente já viu isso hoje. Ela é considerada produtora. Vou botar só um prod. O nosso humano, ele é quem está consumindo, né? Essa primeira espécie, ele é o consumidor primário. O tigre, então, ele vai ser consumidor secundário. E o abutre, ele vai ser um consumidor terciário. Então, a alternativa correta será consumidor secundário e consumidor terciário, alternativa C. Compreendido? Então, ele não é produtor é a fruta, não é consumidor primário é o ser humano. Entendido? A nossa próxima questão é uma questão do vestibular da UFES de 2010. A ilustração representa uma pirâmide de energia de uma determinada cadeia alimentar. Então, vamos observar aqui a figura. A gente tem os produtores com uma quantidade de energia bem maior acumulada. Essa energia ela vai se passando, né? Enquanto ela se passa, ela vai se perdendo. Então, aqui a gente tem consumidor primário, os gafanhotos, consumidor secundário, sapo, consumidor terciário, a cobra. E aqui nós temos a variação de energia, né? Entre esses produtores e consumidores, aí, esses níveis tróficos. Em relação a essa pirâmide, pode-se afirmar que, alternativa A, o fluxo de energia se desloca dos produtores para os consumidores, retornando para os produtores devido à ação dos decompositores. Alternativa B, o nível dos consumidores terciários apresenta uma maior quantidade de energia acumulada, se comparada aos níveis inferiores. Alternativa C, os fluxos de energia em matéria viabilizam a manutenção do metabolismo celular através da sua ação cíclica nos sistemas vivos. Alternativa D, os produtores fazem parte do único elo indispensável para a manutenção do equilíbrio de uma cadeia alimentar ao longo do tempo.
Alternativa E, variações significativas no tamanho populacional dos consumidores primários devem provocar alterações nas populações de todos os outros níveis tróficos representados. Então, dê stop no vídeo, pause, na verdade, e anotem aí no gabarito qual alternativa vocês consideram correta. Depois aperte play e venham para cá para a gente resolver juntos. Anotaram? Então, vamos lá. Alternativa A. O fluxo de energia se desloca dos produtores para os consumidores. Verdadeiro, certo? Então, aqui a gente tem o fluxo de energia, ele corre nesse sentido. Retornando para os produtores devido à ação dos decompositores. Não, pessoal, esse processo ele é unidirecional, tá? Então, essa energia ela não retorna. Alternativa B. O nível dos consumidores terciários, aqui, apresenta uma maior quantidade de energia acumulada se comparada aos níveis anteriores. Falso, né? Na verdade, é o contrário. Ele possui uma quantidade de energia acumulada menor que os demais níveis tróficos. Os fluxos de energia e matéria, alternativa C, viabilizam a manutenção do metabolismo celular através da sua ação cíclica nos sistemas vivos. Então, como eu falei, o fluxo de energia, ele é unidirecional, tá? Ele não é cíclico. Então, essa alternativa também ela está incorreta. Até essa parte de que viabiliza o metabolismo celular está correto, mas ele não tem uma ação cíclica nos seres vivos. Alternativa D. Os produtores fazem parte do único elo indispensável para a manutenção do equilíbrio de uma cadeia alimentar ao longo do tempo. Sim, eles são indispensáveis, mas eles não são os únicos, tá? Então, se a gente mexer em outro nível trófico, além dos produtores, também pode haver aí o desequilíbrio da cadeia alimentar. Então, essa alternativa ela está incorreta por dizer que é o único elo indispensável. E, na verdade, não é o único. Então, só nos resta a alternativa E. Então, a alternativa E diz que variações significativas do tamanho populacional dos consumidores primários devem provocar alterações nas populações de todos os outros níveis tróficos representados. Então, verdadeiro, porque se eu tenho uma quantidade menor aqui desse meu consumidor primário, concorda comigo que eu vou alterar também a quantidade de alimento, de energia suficiente para os outros consumidores? Então, essa alternativa, ela está correta. Nessa próxima questão, ela solicita que a gente observe a figura ao lado e assinale as preposições corretas. Então, aqui a gente tem uma figura com vários níveis tróficos, certo? E o fluxo aí dessa cadeia alimentar. Então, aqui nessa questão, nós temos alternativas e cada uma dessas preposições aqui, elas conferem um valor, elas possuem um valor. Então, a cada alternativa correta, vocês vão somar esse valor, certo? Então, vamos ler. Preposição de valor 1. A figura representa uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos. Preposição de valor 2. Fungos e bactérias são representantes dos seres decompositores. Preposição de valor 4. O fluxo de energia ele é cíclico, sendo renovado pelos organismos decompositores. Preposição de valor 8. A onça e o gavião representam os produtores. Preposição de valor 16. Na cadeia verdura, veado, onça, existe um decréscimo energético entre os níveis tróficos. Preposição de valor 32. O mocho, o lagarto e a cobra são classificados nessa figura como consumidores terciários ou de terceira ordem. Preposição de valor 64. Uma grande parte da energia obtida pelo coelho ao comer a verdura é gasta em seu processo de respiração celular. Então, deem pausa no vídeo, marque as preposições que vocês consideram corretas, façam um somatório e aperte play para a gente retomar. Concluíram? Então, vamos lá para a gente decifrar. Preposição de valor 1 diz: a figura representa uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos. Falso, pessoal. Aqui a gente pode observar 4 níveis tróficos durante essa cadeia. Preposição de valor 2. Fungos e bactérias são representantes dos seres decompositores. Nós já vimos aí durante as outras questões que sim,
que fungos e bactérias, eles são organismos decompositores. Então, essa alternativa, ela está correta. Então, anotem aí, some aí 2 ao gabarito de vocês. Preposição de valor 4. O fluxo de energia é cíclico, sendo renovado pelos organismos decompositores. Então, a gente já falou também nas outras alternativas que o fluxo de energia ele é unidirecional, ele não é cíclico, certo? Então, essa alternativa está incorreta também. Preposição de valor 8. A onça e o gavião representam os produtores. Falso, né, gente? A gente sabe que os produtores são aqui esses organismos autotróficos, como o professor Vinícius falou na aula e como a gente já foi vendo aí nas outras questões. Então, falso. Na cadeia verdura, veado e onça, existe um decréscimo energético entre os níveis tróficos. Então, verdura, veado e onça, há um decréscimo energético entre os níveis tróficos. Verdadeiro, pessoal. Porque realmente esse organismo ele se alimenta ali daquele outro organismo com uma determinada fonte de energia, e aí ele usa essa energia para o seu metabolismo, parte dessa energia ela é perdida, e aí, então, durante essa passagem pela cadeia, essa energia vai sendo realmente perdida, há um decréscimo energético entre cada nível trófico. Alternativa de valor 32. O mocho, o lagarto e a cobra são classificados nessa figura como consumidores terciários ou de terceira ordem. Pessoal, observem que não. Eles estão no terceiro nível trófico, tá? Mas eles são consumidores secundários. A gente tem aqui os produtores, aqui a gente tem o quê? Consumidores primários e o mocho, o lagarto e a cobra, eles estão aqui como consumidores secundários. Então, essa alternativa também ela está incorreta. E a preposição de valor 64 diz: uma grande parte da energia obtida pelo coelho, cadê o coelho? Aqui, ao comer a verdura, ela é gasta no seu processo de respiração celular. Verdadeiro. Ele gasta essa energia e aí ele acaba perdendo essa energia. Então, o próximo nível trófico, ele já vai obter uma energia menor do que a que o coelho obteve, certo? Então, a somatória será 2 mais 16 mais 64, então, que dá 82. Então, a resposta dessa alternativa é 82, certo? Próxima questão. Considere que em determinada região existam 6 populações de seres vivos. A população 1 é constituída de vegetais e a população 6 de micro-organismos decompositores. A população 2 se alimenta da população 4, que, por sua vez, se alimenta somente da população 1. A população 5 se alimenta da população 2 e da população 4. Por fim, a população 3 se alimenta da população 5. De acordo com essas informações, assinale as preposições corretas. Então, nesse exercício, nós faremos como no exercício anterior. Nós identificaremos as preposições corretas e nós somaremos o valor correspondente a cada uma dessas preposições. Preposição de valor 1. Se a população 3 desaparecer, espera-se que as populações 2 e 4 diminuam. Preposição de valor 2. A única população que ocupa mais de um nível trófico é a 3. Preposição de valor 4. A população 3 ocupa o primeiro nível trófico e a população 1 ocupa o último. Preposição de valor 8. Existem relações de predatismo e competição entre as populações 2 e 5. Preposição de valor 16. Todas as populações, exceto a 1, são carnívoras. Preposição de valor 32. A situação apresentada caracteriza uma teia com 2 cadeias alimentares. Então, vamos lá, deem stop no vídeo, pause no vídeo, e anotem aí quais as preposições vocês consideram corretas. Em seguida, dê play e volte para cá para a gente poder corrigir, certo? Então, aqui no exercício, vamos tentar desenhar aqui. Então, o que que diz? Diz que a população 1 é constituída de vegetais. Então, vamos colocar aqui a 1, que é vegetais. Quem que se alimenta de 1?
Então, a gente tem aqui que 4 se alimenta somente de 1. Então, aqui nós vamos ter 4. Quem que se alimenta de 4? A população 2 se alimenta da população 4. Então, 2 se alimenta de 4. A população 5 se alimenta de 2 e de 4. Então, quem que se alimenta de 2? A 5, que se alimenta também de 4. Por fim, a população 3 se alimenta da população 5. E nós temos também os micro-organismos, né, decompositores, que vão ser os 6, que vão se alimentar dos restos dos demais. Então, pessoal, a primeira preposição, ela diz o seguinte: se a população 3 desaparecer, espera-se que a população 2 e 4 diminuam. Essa alternativa, ela está correta. Por que ela está correta? Se eu tenho uma diminuição aqui, né, se a 3, ela deixa de existir, eu acabo tendo um aumento de 5, certo? Porque eu não vou ter o consumidor de 5. 5 aumentado, ele acaba fazendo o quê? Diminuindo o 4 e o 2, porque ele se alimenta de 4 e 2. Então, essa alternativa, ela está correta. Preposição 2. A única população que ocupa mais de um nível trófico é a 3. Essa alternativa, ela está errada. Por quê, pessoal? Quem aqui ocupa mais de um nível, né, mais de um nível trófico é 5. Por que é 5? Porque 5, quando ela é consumidora de 4, então ela vai vir para aqui, ó. Ela vai ser o quê? Um consumidor secundário. E quando ela se alimenta de 2, ela vai ser um consumidor terciário, certo? Então, essa alternativa está incorreta. 4. A população 3 ocupa o primeiro nível trófico e a população 1 ocupa o último. Falso. Quem ocupa o primeiro nível trófico é aqui o 1, que são os decompositores, tá? Então, está incorreta. E aqui também está falando que a população 1 ocupa o último. Não, a população 1, ela ocupa o primeiro nível. Porque essa população 1, ela é constituída de vegetais. Proposição 8. Existem relações de predatismo e competição entre as populações 2 e 5. Correto. Por quê, pessoal? Quando a população 5, né, ela se alimenta da população 2, ela tem uma relação de predatismo, certo? Mas quando a população 5, ela se alimenta de 4, aí ela vai entrar em um estado de competição com quem? Com 2, que também se alimenta de 4. Compreenderam? Então, por isso que tem essa relação aí de predatismo e de competição. Então, correta. Preposição de valor 16. Todas as populações, exceto a 1, são carnívoras. Falso, pessoal. Lembre-se que 4 se alimenta de 1, então não é carnívora, certo? Preposição 32. A situação apresentada caracteriza uma teia com 2 cadeias alimentares. Essa questão é verdadeira, por quê? Porque a teia, ela é um conjunto de cadeias alimentares. E como tem uma população, né? Como tem uma população que ela ocupa 2 níveis tróficos diferentes, que no caso é a população 5, então essa situação apresentada, ela acaba caracterizando uma teia com 2 cadeias alimentares, tá? Então, uma teia em que o consumidor 5, ele vai estar ali como um consumidor secundário, e uma outra teia em que ele vai estar lá como consumidor terciário. Entendido? Então, o somatório dessas alternativas é valor de 41, que é a soma de 1 com 8 com 32. Bem, pessoal, nossa última questão de hoje é uma questão do Enem de 2002. A têmea é um camarão primitivo que vive em águas salgadas, sendo considerado um fóssil vivo. Surpreendentemente, possui uma propriedade semelhante à dos vegetais, que é a diapausa.
isto é, a capacidade de manter ovos dormentes, embriões latentes, por muito tempo. Fatores climáticos ou alterações ambientais podem subitamente ativar a eclosão dos ovos. Assim como nos vegetais, tais alterações induzem a germinação de sementes. Vários estudos têm sido realizados com artêmias, pois estes animais apresentam características que sugerem um potencial biológico, possuem alto teor de proteína e são capazes de se alimentar de partículas orgânicas e inorgânicas em suspensão. Tais características podem servir de parâmetro para uma avaliação do potencial econômico e ecológico da artêmia. Em um estudo, foram consideradas as seguintes possibilidades. Primeiro, a variação da população da artêmia pode ser usada como indicador de poluição aquática. 2. A artêmia pode ser utilizada como um agente de descontaminação ambiental, particularmente em ambientes aquáticos. 3. A eclosão dos ovos é um indicador de poluição química. E 4. Os camarões podem ser utilizados como fonte alternativa de alimentos de alto teor nutritivo. É correto apenas o que se afirma em alternativa A, 1 e 2, alternativa B, 2 e 3, alternativa C, 1, 2 e 4, alternativa D, 2, 3 e 4 e alternativa E, 1, 2, 3, 4. Então, deem pause no vídeo, se necessário, leiam novamente a questão e concluam aí qual alternativa vocês consideram corretas e anotem no seu caderno. Em seguida, aperte play de volta no vídeo que a gente vai corrigir essa questão. Pronto? Então, vamos lá. Na primeira preposição, diz o seguinte: a variação da população da artêmia pode ser usada como indicador de poluição aquática. Verdadeiro, pessoal. Por que é verdadeiro? Porque no enunciado ele já diz, né, que quando está em condições, quando há alterações climáticas e ambientais, há uma eclosão súbita, né, daqueles ovos das artêmias que estavam ali latentes. Então, é possível que você tenha um aumento da concentração de artêmias naquele local. Então, ele acaba ela acaba servindo aí como indicador de poluição aquática. 2. A artêmia pode ser utilizada como um agente de descontaminação ambiental, particularmente em ambientes aquáticos. Verdadeiro também. No próprio enunciado, né, ele já diz que as artêmias, elas têm essa capacidade de se alimentar de partículas orgânicas e inorgânicas que estão ali em suspensão. Então, dessa forma, ela tem aí um potencial ecológico, né, e proporciona a descontaminação dos ambientes aquáticos. Alternativa 3. A eclosão dos ovos é um indicador de poluição. Preste bastante atenção nessa questão. Por quê? Pode haver, mas não necessariamente, tá? Então, por isso que essa alternativa, ela é uma pegadinha aí pra gente. Porque a eclosão dos ovos não necessariamente é um indicador de poluição. Pode ser, mas não necessariamente, certo? E 4, os camarões podem ser utilizados como fonte alternativa de alimentos de alto teor nutritivo. Então, verdadeiro, né? Então, aqui disse, né, que a população de artêmia, né, as artêmias, elas possuem um alto teor de proteína. Então, por essa forma, elas têm aí um potencial como um alimento nutritivo. Então, nós temos como alternativa correta a 1, a 2 e a 4, que corresponde à alternativa C. Certinho? Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenham gabaritado aí as questões. E eu deixo para vocês essa frase final. Jamais se contentem com o razoável. Faça o máximo que puder. Sua realidade é construída na proporção do seu esforço. Certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom descanso.